Então, o meio ambiente envia diversos estímulos que são captados pelos nossos órgãos do sentido, que converte-os em corrente em sinais elétricos e enviados ao cérebro, para então o cérebro dar uma interpretação a esses estímulos recebidos, que é a percepção. Entretanto, então, nós somos bombardeados dessas informações. A quais estímulos vamos dar preferência? A quais estímulos nós vamos ignorar? Então, vamos ver agora sobre a função cognitiva a atenção? Bom, a atenção envolve a seleção de coisas para se concentrar dentre as várias ao nosso redor, em um determinado momento. Então, por exemplo, você pode estar assistindo a essa aula, prestando atenção a essa aula, e diversas coisas podem estar acontecendo ao redor de você. Por exemplo, o som de uma TV ligada, a voz de algum familiar ou de alguém próximo. Bom, e você então descarta esses estímulos para tentar prestar atenção, analisar, compreender os estímulos vindo justamente deste vídeo. Então, a atenção é um mecanismo que permite a fixação de alguns estímulos e a organização das informações para o processo de tomada de decisão. A atenção irá ter duas principais características. Dentre os diversos estímulos então que recebemos, descartaremos alguns para então dar a interpretação para os estímulos, então priorização dos estímulos. Então nossa atenção ela vai ser focada nesse conjunto de estímulos. Então focar seria então a habilidade de concentrar em um determinado evento quando existe uma série de eventos competindo. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo aqui e pode estar alguém próximo de você conversando, assistindo a uma TV. E ela também pode ser dividida. Nós podemos realizar algumas tarefas em paralelo. Por exemplo, dirigir e conversar. Então, nós podemos também priorizar um conjunto de estímulos que não em si estão relacionados. Bom, e como é que fica então a atenção em relação à interface do usuário? Bom, as informações de uma interface devem ser estruturadas para captar a atenção do usuário. E como que a gente pode fazer isso? Através de uso de cores, vídeo reverso, som, luzes piscantes, barulhos. Então, por exemplo, aconteceu algo que é importante chamar a atenção do usuário, desviar então o usuário de uma determinada tarefa que ele está fazendo, e para um outro, através, por exemplo, de uma janela de pop-up. Ou até mesmo celulares, que usam o recurso tátil, o recurso de tremer para chamar a sua atenção. Entre outros, por exemplo, para um conjunto de palavras, podemos usar negrito para fazer com que aquela palavra fique mais evidente, chamando a atenção do usuário para ela. Vejamos esse exemplo aqui. Esse aqui é retirado dos modelos de slides, modelos de fundos de slides, de organização de slides, de uma das versões antigas do PowerPoint. O que você acha dela? Bom, é um tanto quanto complexa. Imagina assistir uma aula de 1 hora e 40, com esse conjunto de slides. Talvez para uma apresentação curta ela até seja interessante, mas para uma apresentação longa, não. Mas mesmo assim, para uma apresentação curta, você lendo o que está escrito dentro desses slides, a sua atenção não é desviada para um outro ponto, para onde tem elementos mais complexos, como, por exemplo, o retângulo verde repleto de círculos. Quando você olha para ele, para onde a sua atenção é desviada? O título? Para o outro com o retângulo cheio de círculos da cor cinza? Então, ali tem uma série de elementos que competem à atenção do usuário, direta ou indiretamente. Vamos observar o seguinte exemplo. Gostaria que você, então, me dissesse quanto custa um quarto de casal em Quality Inn, em um hotel Quality Inn. Bom, possivelmente não vai ser fácil encontrar.
Agora, considere esse conjunto aqui, nessa tela. Eles possuem praticamente as mesmas informações. Entretanto, não seria mais fácil de você encontrar quanto que custa, então, o hotel casal no Quality Inn? Bom, então você deve estar se perguntando como que eu consigo dirigir a atenção do usuário para informação relevante? Bom, primeira coisa, estruture a interface. Torne ela mais fácil de ser navegada. Né? Apresente informações na medida certa. Nada de excesso de informações e nem pouca informação de tal qual o usuário se sinta perdido. E agrupe e ordene essas informações em partes significativas. Lembra-se do caso do endereço? Lembre-se também que o computador em si, hoje em dia, os dispositivos móveis também, eles são multitarefas. Né? Interrompemos uma determinada ação que estamos fazendo para priorizar outra e depois precisamos retornar à tarefa anterior. Lembrando-se disso, você vai lembrar de deixar informações ou pistas na interface que facilite ao nosso usuário relembrar o que ele estava fazendo quando ele interrompeu essa tarefa. Bem, então lembre-se, executar uma série de tarefas alternadamente durante o mesmo período de tempo é comum aos seres humanos. Nós teremos tarefas primárias e tarefas secundárias. E podemos ajudar através de ações cognitivas, ajudas cognitivas, ou seja, informações na interface que vai relembrar o usuário daquilo que ele está fazendo. Então, devemos projetar os sistemas para prover informações sobre o status de uma determinada atividade. Então, por exemplo, vocês utilizam bastante os programas de codificação. Né? Será que eu salvei o arquivo? Né? Ou será que eu vou precisar salvar? Né? Como é que eu posso dispor, através da interface, informação para dizer ao usuário que ele ainda não salvou aquele arquivo? Né? Existem algumas formas. Com certeza você lembrou de algumas delas. Bom, uma outra implicação no design é que faz com que a informação fique saliente quando for necessária, em um dado momento da realização de uma tarefa. Então, por exemplo, o usuário, durante o preenchimento de um formulário, esqueceu-se de preencher uma determinada informação ou preencheu essa informação de forma errada. Quais alternativas de design nós podemos informar ao usuário? Olha, esse campo está preenchido de forma errada. Pode ser com mensagens de texto, pode ser destacando o campo. Okay? Então, existem algumas alternativas que podemos usar. Bom, utilize também técnicas como gráficos animados, cores, sublinhado, ordenação de itens, sequenciamento de informações diferentes e espaçamento de itens, sempre com parcimônia, com o objetivo de chamar a atenção do usuário. Por exemplo, um uso ruim de animação, em que eu entro em um determinado site, né, e eu tenho diversas animações que estão sendo exibidas, né, e estão sendo executadas paralelamente. Isso é ruim, porque eu não consigo focar minha atenção na parte que eu interesso, porque tem uma outra parte uma outra parte da interface que está tentando chamar a minha atenção, porque fica se modificando. Evite também entulhar a interface com muita informação. Lembre-se, somente o necessário, né? Nem pouca e nem muita. Tá? Isso também é importante. Não use demasiadamente conjunto de cores, né? Se eu for destacar alguma coisa, por que eu estou destacando? Qual é o momento relevante de eu destacar aqui? Né? E lembre-se, ferramentas de buscas, formulários de preenchimento simples são mais fáceis de serem utilizados. Né? Quem deve ter lembrado, quem deve utilizado a internet, né, no início da década, né, do ano 2000, deve lembrar como é que eram os buscadores. Quem não utilizou, sugiro dar uma procurada na internet. Eles eram cheios de elementos na interface. Né? E então veio a Google e lançou o seu buscador com simplesmente o básico, né? Que é o campo que eu quero digitar o meu texto e o botão da procura. E, claro, o logo Google. Então, simplicidade na interface fez com que a Google ganhasse muitos usuários. Além disso, também uma funcionalidades ali, funcionalidades de busca diferenciadas. Mas a interface, com certeza, influenciou e muito. Tanto é que logo em seguida
as aplicações web começaram a utilizar esse padrão Keep Simple. Bom, espero aí que vocês tenham compreendido o que é a atenção e a sua implicação com o design. Para verificar se vocês compreenderam, vamos fazer alguns exercícios.